Sintam-se todos acolhidos, né, nesse nosso lar, onde nós aqui viemos buscar o apoio e o alento para as nossas dores físicas e espirituais. O capítulo 17, ele trata sobre sede perfeitos, e ele traz uma leitura muito importante. Eu selecionei 2 itens, aliás, 3 itens, para falar para vocês hoje. E depois, se vocês tiverem a oportunidade de ler o capítulo, eu sugiro que vocês façam, porque cada vez que a gente faz a leitura, a gente tem um entendimento ampliado daquilo que a gente leu. Então, o capítulo versa sobre, primeiro, os caracteres da perfeição. Esse é um título. O segundo, o homem de bem. O terceiro fala sobre os bons espíritos. O quarto nos conta a parábola do semeador. E o quinto é a instrução dos espíritos. Quando, no primeiro item, que é o caráter das perfeições, os caracteres da perfeição, ele inicia assim: amai aos vossos inimigos, sede perfeitos como o vosso Pai Celestial assim o é. A gente sabe que nós viemos para cá para um caminho de evolução, para que a gente possa evoluir, para que a gente possa se aperfeiçoar. Não é numa encarnação que nós vamos chegar à perfeição assim como Deus é perfeito. Mas existem alguns caminhos que a gente pode percorrer para que a gente se aproxime um pouquinho mais dessa situação de como Deus é. E quem sabe lá, daqui a 700, 800, 1000, 2000 encarnações, né, a gente consiga também chegar um pouco mais perto, praticando a caridade, enfim. E aí ele diz, amar os vossos inimigos. Se a gente for pensar em amar os nossos amigos, é muito fácil, né? É muito tranquilo eu gostar daqueles que são meus amigos. O difícil é a gente estar amando aos nossos inimigos. Mas também amar aos inimigos não significa que eu tenho que tratar eles igual eu trato um amigo de coração. Um irmão de coração, que não seja um irmão de sangue, né? Que a gente diz, tu parece que a gente não é irmão de sangue, mas parece que a gente é irmão. E isso acontece e a gente vê muito disso. Então, o que a gente faz com aqueles que não são tão achegados a nós e com aqueles que a gente não tem aquela empatia que a gente tem com os nossos irmãos? A gente não deseja o mal. Não desejar o mal a um inimigo já é uma grande coisa. Eu não preciso sair abraçado com ele por aí, né, festejando as minhas vitórias, mas também, ao mesmo tempo, Chico Xavier nos dá um ensinamento de que nós devemos nos reconciliar com os nossos inimigos enquanto nós estivermos caminhando lado a lado. Enquanto nós estivermos nesse plano. Enquanto nós estivermos os dois aqui. Porque se um dos dois vai embora e a gente está de mal, não adianta, a gente vai se encontrar em qualquer momento. E daí a situação vai ficar muito mais difícil da gente resolver. Vai ficar muito mais complicado de um perdoar o outro. E muito mais complicado da gente se amar. Nesse item, ele também diz que a gente deve fazer o bem àqueles que nos odeiam, né? Então, aqueles com quem a gente não tem uma empatia,
a gente pode colocar o nome na caixinha dos encarnados, né? A gente está fazendo bem para ele. Por quê? Porque a gente está fazendo com que alguma energia positiva chegue até ele. Na hora das orações aqui, quando a espiritualidade vai procurar aqueles nomes que estão nas caixinhas, eles vão encontrar. E ele vai receber um passe de limpeza, ele vai receber um passe de energização, e a gente não precisa dizer para ele que foi a gente que mandou. Não precisa dizer, eu fui lá no centro e botei o teu nome na caixinha dos encarnados. Não precisa. Porque ele vai receber, de qualquer maneira, o benefício que a gente está emanando para ele. Agora, também não adianta a gente botar o nome na caixinha lá e desejar o mal, né? Não, é porque a gente quer que ele seja atendido nas suas necessidades e de acordo com o seu merecimento. Um outro item é orar por aqueles que nos perseguem. É aquilo que eu acabei de falar. A gente fazer uma oração, lembrar de uma pessoa numa oração, vai fazer muito mais bem para nós do que para a própria pessoa. Eu escutei hoje uma fala de um poeta que dizia: quem nos fez mal, o problema é dele, mas o perdão está em nós. Então, nós é quem temos que dar o perdão para as pessoas, né? E não guardar o rancor, a mágoa, né? Porque isso não vai levar a nada. Né? Nós tínhamos uma colega aqui na casa que dizia que guardar mágoa é tomar o veneno e querer que o outro morra. Porque a mágoa só vai fazer mal para a gente. Então, vamos nos libertar disso, né? Vamos ficar mais leve, sem esse peso, né? Porque, afinal de contas, é um peso que a gente carrega. O segundo item é aquele item que diz o homem de bem. Mas para a gente saber quem é o homem de bem é a coisa mais simples. Para a gente saber se nós somos um homem de bem, é muito prático. É a gente deitar a cabeça no travesseiro de noite e dizer: Pai, que eu receba... Essa frase não é minha, tá? É da dona Neuci, mas eu repito muito essa frase. Pai, que eu receba amanhã tudo que eu fiz aos meus irmãos no dia de hoje. Olha o que eu disse. Que eu receba amanhã tudo que eu fiz de bom, tudo que eu fiz ao meu irmão no dia de hoje. Eu não disse, aliás, eu quase disse, né? Que eu receba amanhã tudo aquilo que eu fiz de bom hoje. Não, que eu receba tudo aquilo que eu fiz ao meu irmão. Então, a gente está sujeito a receber coisas boas e coisas não tão boas, né? Então, se a gente um dia chegar e colocar o travesseiro, não, a cabeça no travesseiro, né? E aí a gente poder dizer essa frase, aí a gente tem certeza absoluta que a gente é um ser de bem. Que a gente cumpriu com a missão, pelo menos naquele dia. Pode ser que no dia seguinte a gente dá uma escapadinha, né? Dá uma falhada. Tudo bem. A gente precisa se perdoar e acreditar que as coisas vão mudar e que no outro dia eu posso ser diferente como eu fui ontem, né? Então, isso é muito importante para a gente. E aí, eu peguei a parábola do semeador. E daí, Jesus Cristo foi a uma praia, se sentou lá, e logo em volta dele tinha uma grande multidão de pessoas. Aliás, por onde ele ia, né, ele era seguido por uma grande multidão de pessoas. E daí ele entrou num barco e começou a conversar. E daí ele disse:
para as pessoas que lá estavam. Aquele que semeia saiu a semear. E aí ele coloca 4 situações bem específicas e bem diferentes. A primeira situação é aquela que o semeador, ai, Maria Helena, não ri de mim. Aquela que o semeador saiu e no caminho ele foi perdendo algumas sementes. O que aconteceram com essas sementes? Os passarinhos vieram atrás e vieram comendo as sementes. Esse significa aquele homem que nem escutou a palavra de Deus, nem ouviu, não ouviu. As sementes foram caindo e os passarinhos foram comendo, não deu tempo nem de brotar. A outra caiu num terreno muito pedregoso. Era muita pedra e não tinha terra. O que aconteceram com essas sementes? Elas brotaram logo. Só que como elas não tinham terra para as raízes se fortificar, o que aconteceu com elas? Veio o sol e queimou. Esse foi o homem que eu digo num termo geral, né? O homem e a mulher. Foi o homem que, quando escutou a palavra de Deus, logo no começo ele ficou muito entusiasmado, mas logo ele esqueceu. Depois teve aquele que, caminhando ainda, as sementes foram caindo num lugar onde havia espinheiros. E aí os espinheiros cresceram e abafaram as plantas, e elas não frutificaram. Esse é o homem que vem para a terra, escuta a palavra de Deus, mas o que ele faz? Ele está tão envolvido nas coisas desse mundo que nós temos aqui, tão envolvido nessas coisas, em acumular riqueza, enfim, nessas coisas materiais, que as sementes também não vingaram. E aí, o quarto e último é aquele que seguiu e plantou as sementes em terra muito fértil. E nessas terras férteis, as sementes vingaram e floresceram e deram muitos frutos, e ele teve uma bela colheita. É aquele homem que ouviu a palavra de Deus e fez dessa palavra de Deus seguir o seu caminho para que ele pudesse chegar mais perto daquilo que ele conseguiria nessa encarnação. Então, nós temos vários caminhos. Nós podemos ser aquele homem que deixou as sementes cair num lugar pedregoso, nós podemos ser aquele homem que deixou as sementes caírem e que os passarinhos comeram, a gente pode ser aquele que vem aqui todas as quartas, segundas, terças de noite ou quartas à tarde, ouve a palavra do Cristo, que a gente usa sempre isso aqui como manual da vida, o nosso evangelho. Acaba ouvindo um trechinho desse evangelho e leva ele para aplicar no nosso dia a dia. Talvez a lição mais fácil de ser aplicada hoje, de tudo que eu falei, é aquela da gente deitar a cabeça no travesseiro, né? A gente deita de noite e pede assim, olha que bela oração, Senhor, que eu possa receber amanhã tudo que eu fiz ao meu irmão no dia de hoje. Precisa de mais alguma coisa? Não precisa. A gente diz assim seja, ou amém, e está pronto para uma noite de sono tranquila. Porque tranquilo foi o nosso dia e com certeza o nosso amanhã, o nosso despertar
também assim será. Que nós possamos todos ficar na paz do Mestre Jesus e que assim seja.